Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui adorando o seu santo nome, cultuando ao Senhor e também juntos aprendermos a boa palavra do nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje pela manhã, meus irmãos, é Bartimeu, o cego que enxergou o Salvador. E essa mensagem estará baseada no texto de Marcos, capítulo 10, dos versículos de 46 a 52. Então, desde já, convido os amados irmãos para que abram as suas Bíblias nesse texto de Marcos, capítulo 10, e vamos ler dos versículos de 46 a 52, e logo em seguida vamos buscar o Senhor através de uma oração. Então, assim diz o texto bíblico, Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Vamos orar, meus irmãos, neste momento? Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua presença para agradecer ao Senhor pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Mas ao mesmo tempo nós te agradecemos, ó Deus, pela preciosidade da salvação. Porque um dia o Senhor olhou para nós, o Senhor nos amou e o Senhor enviou o Salvador para que nós pudéssemos ter vida. E é por esse motivo que estamos alegres e felizes, porque sabemos que o Senhor habita em nossos corações. Sabemos que o Senhor tem guiado e protegido as nossas vidas e ao mesmo tempo tem utilizado, ó Deus, a tua palavra para nos guiar e nos alimentar. Ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus servos nesta manhã. Que o Senhor venha aplicar em seus corações a tua boa e rica palavra. Que através dos princípios e mandamentos e qualidades que forem apresentadas nessa manhã, o Senhor possa direcionar as nossas vidas, para que nós possamos fazer o mesmo. E que, ó Deus, se há alguém que nesta manhã, ainda ouvindo essa mensagem, não recebeu a Jesus como seu Salvador, que o Senhor possa, ó Deus, salvá-lo, que o Senhor possa convencê-lo do seu pecado, para que assim ele possa se juntar a nós e a Bartimeu no reino dos céus, onde o Senhor está. Essa é a oração que faço, Pai querido, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Bartimeu, o cego que enxergou o Salvador. Meus irmãos, Bartimeu, assim como ficou conhecido, ele tem a sua história registrada em 3 dos 4 evangelhos. E isso indica que tanto a sua história quanto o milagre que foi realizado por Cristo em sua vida impactou e continua impactando a vida de muitas pessoas. E isso porque Bartimeu ele teria todos os motivos para desistir. Como o texto bíblico está explicando para nós, ele era cego, ele mendigava para poder sobreviver, era descartado e humilhado pela sociedade em que vivia. Mas Bartimeu ele reflete a imagem daquele tipo de pessoa que, apesar de todos os desafios e impropérios que a vida lhe impõe, ele continua insistindo, meus irmãos, já que em seu coração ele tem a esperança de dias melhores. E é esta a esperança que revela aquela que foi a sua principal qualidade. Porque mesmo cego, Bartimeu conseguiu enxergar o Salvador. Porque as suas limitações físicas, elas foram superadas pela esperança que ele tinha e confiança que Cristo poderia não somente o curar, mas também poderia o salvar. E sobre essas qualidades, irmãos, que nós iremos tratar nessa manhã. E como primeira qualidade, eu gostaria de destacar que Bartimeu, ele é um homem perseverante. Bartimeu, ele é um homem perseverante. Veja comigo novamente o versículo 46.
Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Meus irmãos, Jericó ficava a aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Jerusalém. E ela acabava sendo uma rota obrigatória para aqueles que subiam para Jerusalém, vindo pela região da Pérea, que ficava do lado oriental do Rio Jordão. O texto bíblico relata para nós que Jesus, na companhia dos seus discípulos, eles desceram por essa rota em direção a Jerusalém para poder participar da festa da Páscoa. E tendo chegado em Jericó, ao que tudo indica, ele despertou rapidamente a curiosidade e a comoção dos habitantes da cidade, de modo que uma numerosa multidão passou a segui-lo, conforme o texto bíblico. E certamente essa multidão, irmãos, ela foi motivada a seguir o Senhor Jesus Cristo em vista à grande fama que ele possuía. E, obviamente, pela possibilidade de ser beneficiado por ele de alguma forma. Porque nós sabemos, irmãos, que falar, ouvir e tocar em Jesus, algumas pessoas foram grandemente beneficiadas por ele. Estar ao lado de Jesus era e ainda é uma grande bênção. Lembre-se que pessoas simplesmente tocaram em suas vestes e foram curadas. Lembre-se que muitas pessoas foram abençoadas pelos seus ensinos. E uma numerosa multidão, com toda certeza, foi curada quando se colocou diante do Filho de Deus, para poder ser abençoado por ele. E Bartimeu, ele sabia disso. Bartimeu, ele conhecia a fama de Jesus, o Nazareno. Tanto é que ao ouvir a notícia que Jesus estava na cidade, ele, conforme o versículo 47, passou a clamar para tentar chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver a perseverança de Bartimeu. Porque Bartimeu, ele foi perseverante apesar das suas limitações físicas. A Bíblia não especifica a causa da sua cegueira. Nós não sabemos se ele era cego de nascença ou se a sua cegueira foi ocasionada por algum problema. Existe até mesmo uma história a este respeito, que diz que quando ele era criança, os seus olhos foram perfurados pelos romanos, e nessa mesma ocasião, os seus pais foram mortos. Nós nada sabemos a respeito dessa história e por esse motivo é difícil afirmar qualquer coisa. Mas se de fato isso é a verdade, meus irmãos, isso apenas iria juntar-se a vários outros problemas que Bartimeu tinha. Porque ser cego, irmãos, nós sabemos que é difícil, de fato. Mas ser cego dentro desse contexto, nessa época, era extremamente difícil. Porque além das dificuldades comuns de locomoção e incapacidade de trabalhar, ah, os deficientes nessa época eram também vistos pelos judeus como pessoas cerimonialmente impuras. E para que não pudessem ser contaminados por eles, os judeus evitavam a todo custo tocar, falar, conviver com pessoas nessas condições. Ao mesmo tempo, os judeus acreditavam que pessoas nessas condições, eles estavam de alguma forma sendo julgados por Deus por causa de algum pecado que haviam cometido. E por esse motivo Deus os tratava com tamanha severidade. Basicamente, o pensamento é, se a pessoa está sofrendo, é porque ela está sendo julgada por Deus. Por esse motivo, nós devemos nos afastar, já que ela também pode nos contaminar com o seu pecado. E é por esse motivo, baseado neste comportamento dos judeus, baseado neste tratamento que havia sido oferecido a Bartimeu, um homem cego, que o levou à condição que nós podemos ver nesse versículo. Porque Bartimeu, ele era um homem humilhado, desprezado pela sociedade, provavelmente com fome, o que o levava a acordar todos os dias pela manhã para poder se posicionar naquela estrada, para poder mendigar, buscando seu alimento diário para poder sobreviver, meus irmãos. Algumas pessoas desistiriam da sua vida por muito menos, porque considerariam seus problemas e limitações tão difíceis que passam uma vida inteira murmurando, lamentando, por causa das condições em que vivem e por isso acabam se esquecendo de lutar. Mas um homem como Bartimeu, ele nos ensina muito, irmãos. Ele nos ensina que apesar das dificuldades e limitações, vale a pena perseverar na esperança de dias melhores.
pois as suas várias limitações causadas pela cegueira não lhe tiraram o desejo de viver. E é por esse motivo que, de alguma forma, ele se posicionava na beira daquela estrada, dia após dia. Meus irmãos, de vez em quando a vida, ela pode nos levar para a margem da estrada. E por mais difícil que isso possa ser, o que Bartimeu nos ensina é que vale a pena continuar perseverando, esperando até Cristo passar. E nisso nós também podemos ver a perseverança de Bartimeu. Porque ciente da presença de Cristo, Bartimeu ele foi perseverante para encontrá-lo, mesmo que algumas barreiras o tentassem a impedir. Veja comigo os versículos de 47 a 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E veja o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, clamar era a única alternativa que Bartimeu tinha naquele momento. Porque havia entre ele e Cristo uma imensa barreira humana que dificilmente seria cruzada por ele. Não mais do que alguns metros ele conseguiria percorrer diante da sua cegueira, e é certo que pela ansiedade e curiosidade das demais pessoas, ele rapidamente seria escorraçado por elas. De vez em quando, irmãos, nós nos sentimos dessa forma, não é? Os problemas que nos cercam são tão grandes e ao mesmo tempo tão insistentes que nós nos sentimos como se estivéssemos em um abismo, cercado por grandes paredes que não podem ser escaladas nem mesmo atravessadas por nós. Mas, irmãos, isso não é o fim, porque mesmo no mais profundo abismo, ao clamarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. E essa era a certeza que Bartimeu possuía. E essa é a mesma certeza que nós podemos adquirir por meio da palavra do Senhor. Por esse motivo é tão importante neste momento eu citar alguns textos bíblicos para os irmãos, para que essa verdade esteja aí gravada em seu coração. Como, por exemplo, o texto de Salmos 18, versículo 6, que diz: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Essa é a mesma verdade descrita em Salmos 34, 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Salmo 50, versículo 15, que é um versículo que gosto muito. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, dos versículos de 16 a 18. Invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos aqueles que se colocam contra mim. E foi baseada nessa esperança, irmãos, que apesar das suas limitações e da grande barreira que estava à sua frente, Bartimeu ele clamou. Ele clamou de forma tão insistente e poderosa que eu creio que a sua voz poderia ser ouvida dos céus, embora Deus já estivesse ali do seu lado. Mas para que pudesse se encontrar e ser salvo pelo Senhor, ele precisaria ser ainda mais perseverante. Porque, de acordo com o versículo 48, diante do seu insistente clamor, algumas pessoas passaram a repreendê-lo, pedindo para que ele se calasse. Mas ninguém, irmãos, e absolutamente nada poderia calar um coração que tem fé. Quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. Quanto mais o pressionavam, mais ele se sentia motivado. E por mais dificuldades e barreiras que estivessem à sua frente, ele se sentia cada vez mais próximos de Jesus. As provações e limitações dessa vida, irmãos, não podem calar a nossa fé e nem mesmo nos fazer desistir.
Porque a cada dia que se passa, cada batalha que lutamos, nós estamos mais próximos de Jesus. Aqueles que perseveram até o fim, meus irmãos, eles serão salvos. E essa é a verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Salvos das suas lutas, salvos das suas dores, dos lamentos e sofrimentos deste mundo, pois próximo está o Salvador e ele atenderá o nosso clamor. Meus irmãos, Bartimeu, ele foi um homem perseverante. Apesar de todas as dificuldades e limitações que tinha, ele não desistiu, mas ele continuou insistindo. Ele tinha a certeza, irmãos, que Jesus iria o livrar, e é por esse motivo que ele clamou e o buscou. Então, irmãos, quando estivermos dentro das nossas limitações, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, mesmo que as pancadas da vida nos levem para a beira do caminho, não desista, mas continue insistindo, porque Cristo ele vai, em algum momento, passar. A outra qualidade que eu gostaria de destacar na vida de Bartimeu é que Bartimeu ele era um homem humilde. Pois veja novamente comigo os versículos 47 e 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, é que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Logo, para que nós possamos receber a ajuda do Senhor Jesus Cristo, necessariamente nós precisamos reconhecer que precisamos da sua ajuda. E é por esse motivo, irmãos, que precisamos realmente entender qual é a nossa verdadeira condição diante de Deus. E foi isso que Bartimeu fez. Porque Bartimeu, irmãos, ele era consciente das suas próprias limitações. Ele era cego, irmãos. Ele não podia trabalhar. É por esse motivo que ele entendia que a beira da estrada era o seu lugar. Embora isso possa parecer cruel, era a mais pura realidade. E foi justamente por entender a sua realidade que, apesar de humilhante, ele esmolava, porque essa era a única coisa que poderia fazer para poder se manter vivo. Certa vez, a irmã de uma igreja estava muito necessitada, ao ponto de seus filhos começarem a sentir fome. Mas para essa irmã era difícil demais pedir ajuda, porque ela sempre foi reconhecida pelos demais irmãos como uma pessoa que tinha condições. Por esse motivo que quando as pessoas perguntavam se ela estava bem, mesmo que ela não estivesse, ela sempre respondia: eu estou ótima. O que obviamente não era a sua realidade. E por não ser sincera consigo mesmo, por não querer reconhecer o seu estado precário, ela acabava sofrendo e levando a sua família a sofrer. Porque o fato de ela demonstrar para os outros que não precisava de ajuda, obviamente dificultava ainda mais a sua condição e a sua vida. Então, meus irmãos, o que Bartimeu nos ensina, neste momento, é que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer e aceitar a nossa condição. Nós precisamos entender onde nós estamos. E de certa forma é isso que o apóstolo Paulo nos ensina no texto de Romanos, capítulo 12, no versículo 3. Porque ele diz o seguinte: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pensem de si mesmo além do que convém. E a aplicação aqui é bem simples, irmãos. Não pense ter mais dinheiro do que você tem. Não pense ter mais saúde do que você tem. Não pense ter mais fé, santidade e alegria do que realmente você tem. Mas mostre a si mesmo e aos outros e ao próprio Deus aquela que é a sua realidade. Porque somente assim você poderá receber ajuda do Senhor e das outras pessoas. E isso foi e era algo que Bartimeu fazia
constantemente. E nisso nós também podemos ver a humildade de Bartimeu, porque ele não subestimava o seu próprio valor. Bartimeu, ele era humilde, porque não subestimava o seu próprio valor. Meus irmãos, em vista a todo o sofrimento que passava, Bartimeu, ele podia ter se entregue à autocomiseração. E geralmente, quando sentimos pena de nós mesmos, nós temos a tendência de se supervalorizar. Para ser mais claro e objetivo, a nossa vaidade nos faz acreditar que nós não somos merecedores de passar por qualquer tipo de sofrimento. Nós acreditamos que nós merecíamos uma sorte melhor. Algumas pessoas tentam até mesmo apresentar as suas boas obras como forma de convencer a si mesmo e a outros que ele não merecia estar passando por determinadas situações. Mas como eu já tenho afirmado, irmãos, algumas vezes, nada de bom nós merecemos, em vista ao nosso grande pecado. E se nós recebemos alguma coisa, é unicamente pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso que quando clamou por Cristo, Bartimeu, irmãos, ele não tinha a intenção de apresentar queixas e lamentos, porque não é isso que o texto bíblico apresenta. Mas ele apenas buscou o favor imerecido de Deus, por entender qual era a sua condição e a sua realidade. Por esse motivo ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 47, versículo 48, se repete isso: Jesus, tenha misericórdia de mim. Então o que Bartimeu estava buscando, irmãos, era o favor imerecido do Senhor. Era a misericórdia e compaixão de Deus. Todo o sofrimento que temos nessa vida, irmãos, vem em decorrência ao nosso próprio pecado. Isso é algo que nós precisamos entender. Até mesmo a condenação ao inferno seria justa em vista à nossa condição pecaminosa. Mas louvado seja Deus, que em sua graça enviou seu Filho Jesus Cristo para poder nos salvar e aliviar a nossa dor neste plano terreno. Pois Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, àqueles que reconhecem a sua condição, àqueles que entendem a sua realidade, aqueles que sabem que não merecem nada de Deus por causa do seu próprio pecado. Mas esse mesmo Deus, em vista à humildade dessas pessoas, ele derrama a sua graça, porque Deus ele quer o nosso bem. Ele quer nos favorecer. Mas para isso nós precisamos reconhecer que precisamos da sua ajuda. E claro, meus irmãos, a humildade de Bartimeu também pode ser vista através da sua simplicidade. Veja comigo o versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Meus irmãos, o privilégio dado a Bartimeu por Cristo poderia ter-lhe aberto ali várias possibilidades. Porque ao perguntar o que ele queria, Jesus estava lhe dando a chance de pedir absolutamente qualquer coisa. Ele poderia pedir uma vida melhor, ele poderia pedir para que se tornasse rico, ao mesmo tempo ele poderia pedir vingança contra os seus inimigos, aqueles mesmos que o humilhavam e o desprezavam. Mas por entender as suas limitações, por ser consciente do seu próprio valor, Bartimeu ele foi o mais simples possível em seu pedido. Porque diante de Deus, que poderia lhe dar tudo, ele pediu apenas para que voltasse a ver. Meus irmãos, Bartimeu pediu apenas aquilo que lhe era necessário. Com a sua visão, ele poderia voltar a trabalhar, ele poderia voltar a frequentar o templo, ele podia ver a grande e bela criação de Deus, ele poderia ver os seus amigos, ele poderia ver a sua família. E principalmente, com a sua visão renovada, Bartimeu ele poderia ver ao Senhor Jesus Cristo. E essa, sem sombra de dúvidas, é a maior bênção que Bartimeu recebeu em sua vida. Bem-aventurado, irmão, são aqueles que verão a Jesus com seus próprios olhos, que poderão tocar, ouvir e falar com ele.
Bem-aventurado aqueles que viverão ao seu lado por toda a eternidade, já que tiveram a fé suficiente para clamar por ele, para que ele pudesse atender aquela que é a maior necessidade humana, a salvação. É por esse motivo, irmãos, que como última qualidade, nós não poderíamos deixar de citar a fé de Bartimeu. Porque Bartimeu, além de ser um homem perseverante, além de ser um homem humilde, Bartimeu, ele era um homem de fé. Veja comigo os versículos 49 a 52. Versículos de 49 a 52. Parou Jesus e disse: chamai-o. E o chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Bartimeu era um homem de fé. A perseverança e humildade de Bartimeu, elas foram grandemente recompensadas por causa da sua fé. Pela fé, irmãos, ele não desistiu, mesmo que a sua vida tenha lhe imposto grandes desafios, grandes sofrimentos. Pela fé, ele não se deixou abalar pelo desprezo dos seus semelhantes. Por essa mesma fé, ele não deixou de clamar por Deus, mesmo que alguns o tentassem calar. Pela fé, Bartimeu investiu contra a multidão de pessoas que estava à sua frente para poder falar com Jesus. Pela fé, ele tinha a certeza que encontraria ao Senhor Jesus Cristo e que ele atenderia ao seu clamor. E a sua fé foi recompensada quando o Senhor o chamou. E com a mesma fé, ele lançou a sua capa de cima de si e, dando um salto, apresentou-se diante de Deus de forma diligente. Porque ele estava pronto, irmãos, não somente para ser curado por Cristo da sua cegueira, mas naquele momento ele estava pronto para receber a salvação da sua alma. E é por esse motivo que as palavras de Cristo no final desse texto vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Então, Bartimeu, ele não curou apenas o seu corpo físico. Jesus, ele não tratou apenas das suas limitações físicas, mas Jesus também curou a sua alma. E Bartimeu, ele foi salvo pela sua fé. E agora, enxergando, irmãos, Bartimeu, ele estava pronto a viver uma nova vida. Mas nessa nova vida, ele não podia estar longe daquele que tanto o ajudara. Por esse motivo que, mesmo tendo diante de si várias possibilidades de voltar para sua família, de voltar para a cidade, de estabelecer os planos e sonhos que ele sempre teve, Bartimeu, ele deixou tudo para trás, para poder seguir a Jesus como verdadeiro discípulo. Porque é isso que vai dizer o final do versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Bartimeu seguiu a Jesus como um verdadeiro discípulo, irmãos. Porque a sua fé não era suficiente apenas para que ele pudesse ser curado, mas a sua fé era suficiente para que ele pudesse carregar a sua cruz e seguir a Jesus. A fé, meus irmãos, ela move montanhas, assim como as palavras do próprio Jesus. Ela nos traz a capacidade de sermos curados por Deus. Mas ela também salva todos aqueles que buscam a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E é por esse motivo que é tão importante nós nos apegarmos a essas qualidades deste homem de fé. Porque, meus irmãos, Bartimeu, ele foi perseverante. Ele acreditava que Jesus poderia o curar e o salvar. É por esse motivo que ele não desistiu da sua vida, mas ele insistia, porque ele tinha certeza que um dia Deus ouviria o seu clamor. Ao mesmo tempo, ele entendia a sua condição. Ele reconhecia a sua realidade. E é por esse motivo que,
com toda a ausência de orgulho, diante de Deus ele pedia a sua graça, o seu favor imerecido. E pela enorme fé que tinha em seu coração para poder ver a Jesus e estar diante de Jesus e seguir a Jesus, o Senhor o salvou. E eu espero que essas sejam as mesmas qualidades que você, caro amigo, que ouve essa mensagem, que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, possa nutrir em seu coração. Que você possa ser perseverante na sua vida, que não venha se deixar abalar por qualquer tipo de problema ou dificuldade. Mas que você possa também demonstrar perseverança na busca do Senhor. Que você possa reconhecer de forma humilde a sua condição pecaminosa diante de Deus e reconhecer a sua realidade condenatória ao inferno por causa dos seus pecados. Mas esteja certo que se você direcionar a sua fé na pessoa de Cristo Jesus, você estará pronto para poder ser curado por Ele, mas também ser salvo por Ele. Porque Jesus tem o poder para curar a sua alma, para poder salvar a sua alma. E caro irmão em Cristo, essas são as mesmas qualidades que nós devemos demonstrar para com Deus. Devemos ser perseverantes, porque aquele que persevera até o fim será salvo das suas lutas e tribulações deste mundo. Ao mesmo tempo, se formos humildes para reconhecer as nossas limitações e condições, estaremos prontos para receber a ajuda de Deus, mas também de outras pessoas. E principalmente, irmãos, que nós possamos ter essa fé, que não somente nos fortalece, mas nos aproxima de Jesus. E de fato é isso que nós precisamos diariamente, estar próximos do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra em vossos corações e que possa aplicá-la de modo que vocês possam ser tão perseverantes, tão humildes e que possam demonstrar a tamanha fé que Bartimeu demonstrou. Vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua rica palavra e pedimos ao Senhor para que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações. Que o Senhor possa, ó Deus, realmente abençoar cada um daqueles que ouviram e que o Senhor possa ser glorificado através dessa mensagem e através das nossas vidas. Seja conosco no decorrer desse dia e que o Senhor possa nos oferecer a alegria e a paz do teu Santo Espírito. Essa é a oração que faço no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, e até a noite, onde estaremos mais uma vez pregando a palavra do Senhor.